Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Vera Lins para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª Sessão Ordinária, em 10 de junho de 2009. Presidência do senhor vereador Stepan Necessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Stepan Necessian, Nereide Pedregal, professor Washington, Patrícia Murim, Rogério Bittar, Adilson Pires, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, Lucinha. Encerra-se a sessão às 16h15. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, estou tentando insistir nessa prática de falar todos os dias. Se tem assunto para se falar, devemos falar. Sendo escutados ou não, devemos falar. Essa é a nossa função. Eu queria lembrar aqui, e a minha participação também será bastante rápida, lembrar aqui a reunião acontecida ontem aqui no plenário, audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando ouvimos o secretário municipal de saúde, Dr. Hans Domann, e ouvimos a presidente da comissão de avaliação do contrato do Hospital de Acari, que é avaliado por essa comissão. É interessante entendermos que, como a imprensa tem divulgado, e temos tido uma divulgação bastante fidedigna da imprensa em relação aos fatos que estão ligados a essa CPI, nós vimos claramente, e não há mais dúvidas, pelo menos para mim, para outros membros da comissão também não, de que nós, cariocas, não estamos bem aquinhoados com o contrato ainda em vigor entre a Prefeitura do Rio e a empresa que faz a terceirização dos serviços. Os documentos enviados pelo Tribunal de Contas e pela Secretaria Municipal de Saúde são absolutamente claros, transparentes e mostram que nós jogamos. A nossa única dúvida é se esses números estão exatamente corretos. Eu acho que ainda estão subestimados, mas nós jogamos fora, no ano passado, 23 milhões, de 23 a 26 milhões de reais de recursos públicos, recursos da saúde. Conforme foi caracterizado aqui pelas palavras do atual secretário, nós vimos que a Prefeitura do Rio e aqui os vereadores e os assessores aqui presentes conhecem perfeitamente os problemas da saúde. Eu digo conhecem perfeitamente porque todos os dias, desde que entrei aqui, não houve um dia que alguém não me procurasse, ou da casa, ou de fora, para me pedir uma orientação em relação aos problemas da saúde. Estou vendo aqui, e com o maior prazer aqui ao meu lado, o vereador Raimon, que é ligado a uma área importante, ó, professor ligado à área de educação. Ele sabe perfeitamente que essas duas áreas, a saúde e a educação, são áreas que nos fazem todos os dias ter trabalho na vida parlamentar. E o que foi mostrado ontem, e eu dizia que várias pessoas daqui sabem isso perfeitamente, quantos dos senhores já não ouviram algum vizinho, algum amigo, ter dificuldade de levar a sua esposa grávida para fazer o pré-natal? E quando consegue a consulta do pré-natal, com a evolução tecnológica de hoje, nós sabemos hoje que o pré-natal exige uma série de exames complementares, entre eles exames de imagem. Não se escapa mais de 2 a 3, pelo menos 3, ultrassonografias. E as áreas da Zona Oeste, lembro aqui, vereadores que têm uma ligação muito íntima com a Zona Oeste,
como é o caso da vereadora Lucinha, como é o caso de outros vereadores da casa que são ligados à Zona Oeste, nós sabemos a dificuldade que é para uma mulher grávida obter autorização para fazer um ultrassom, um exame de ultrassonografia durante o seu período de gravidez. Pois bem, a necessidade desses exames, pelo menos nas áreas 51, 52, 53, que é Bangu a Santa Cruz, a necessidade é enorme. A Secretaria de Saúde não tem pernas nem dinheiro para conseguir fazer com que todas as grávidas moradoras nessa região façam pelo menos 2, quando necessário seriam 3 no mínimo, mas pelo menos 2 exames a Secretaria não consegue manter isso. Pois bem, no ano passado, este hospital, que teve a sua gestão terceirizada e que com ela uma empresa passou a receber recursos, o vereador Stepan, que também foi um dos que esteve presentes ontem, nos presentes aqui a audiência da CPI. Saiba que nessa área, a empresa recebeu no ano passado o equivalente a 2.338 ultrassonografias, num valor que chegou a R$135 mil, exames esses nunca realizados. Todos sabemos da dificuldade de se conseguir. Quantos vereadores não são abordados todos os dias para que arrume uma vaguinha para fazer uma tomografia para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu avô? Teve um derrame, a minha irmã que precisa de fazer esse exame. Todos os dias ouvimos isso. Pois bem, ano passado, 4.300 pessoas deixaram de fazer uma ultrassonografia, apesar de elas terem sido pagas pela prefeitura ao grupo que está gerenciando o Hospital Jacari. Eu estou citando esse exemplo, e às vezes um pouco como se estivesse fazendo um lobby da área da saúde dentro da Câmara, mas é porque é muito importante e é muito grave. Normalmente nós só sabemos os problemas da saúde, ou quem é usuário de um plano privado de saúde, ou quem é usuário do serviço público através do SUS, só conhece o que acontece quando ele precisa de entrar na rede de saúde. Então, nós jogamos muito dinheiro fora. E o mais grave é que, se não houver uma alteração substancial nesse contrato, nós vamos continuar jogando dinheiro fora. O secretário ontem presente falou das medidas que ele tomou, que são importantíssimas. Achei a participação do secretário ontem aqui muito boa, nos mostrou fatos interessantíssimos. Só que ele tomou uma providência que não é definitiva, é temporária, é importante, mas ela não é definitiva. Ele vendo que os exames estavam contratualizados, estão muito acima da capacidade do município levar os pacientes para lá, ele cortou a metade, exames, leitos, ou seja, ele pegou o orçamento do Hospital de Jacari, que era de 71 milhões para o ano de 2009, e baixou para 40 milhões. Quando ele baixa o orçamento, ele reduz, evidentemente, o serviço do hospital. Então, estamos diante de uma situação grave. Chegamos há pouco de uma reunião com outros vereadores da comissão, lá no Tribunal de Contas, onde ficou constatado, todos viram lá as nossas informações aqui de ontem, de que existem 2 termos aditivos, ou seja, 2 contratos que falam coisas diferentes. Vimos a meia importância da quantidade de serviços não realizados, ou seja, eu estou batendo todos os dias nesse microfone, nessa tecla, para que essa CPI não termine em pizza, não termine em algo que a sociedade vai nos cobrar. Nós temos a obrigação de, se sabemos hoje essas informações, se sabemos que esse contrato é lesivo aos recursos públicos, é uma obrigação nossa, ao término da CPI, dar uma solução para o cidadão e para a cidadã do Rio de Janeiro. Essas eram as minhas palavras. Virei aqui todos os dias que for possível e que tiver espaço para trabalhar e discutir este tema. Evidentemente, além de outros importantes que nós temos a discutir, como, por exemplo, a reunião que vai haver com a secretária de Educação, mas quero todos os dias firmar a posição para que não nos esqueçamos da nossa função parlamentar de fiscalizadores. Como disse anteriormente o vereador Stepan estava presente e confirmou, também que nós não nos esquivemos aqui como parlamentares da nossa função de fiscal. Com todas as agressões, falamos na época do vereador lá de Mangaratiba que foi baleado, ou seja, esta nossa função de fiscal
ela não pode ser em momento algum recriminada, impedida, atrapalhada por qualquer pessoa. Nós todos aqui na casa temos essa obrigação de atuar como fiscais. E lembro mais uma vez aos vereadores, a questão de se trabalhar preventivamente. Estamos no momento de discussão de emendas para a lei de diretrizes orçamentárias. É muito importante discutir isso. Por exemplo, nós vimos na proposta que chegou aqui do governo, já estudada pelos nossos técnicos do gabinete, apesar do secretário de Saúde ter apresentado junto com o prefeito uma proposta de modificação da política de saúde no Rio de Janeiro, dando prioridade à atenção básica, na lei de diretrizes orçamentárias, nada disso é colocado. Será que nós vamos ter a execução diferente do discurso? Por isso, é importante que nós estejamos atentos e acompanhando a lei de diretrizes orçamentárias para termos um orçamento mais discutido de melhor qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Saudações alvinegras, apesar de ser vascaíno. Obrigado, vereador Paulo Pinheiro. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, antes de suspender a sessão, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e gostaria de dar uma informação de como é que as coisas irão ocorrer, para que vocês também fiquem à vontade, porque diversas vezes as pessoas vêm até aqui acompanhar a votação de um projeto de interesse e o sistema aqui parlamentar muitas vezes não coincide com o tempo, com a pressa. Então, o projeto que nós sabemos que é do interesse de todos vocês e que vocês estão aqui, por exemplo, eu agora vou suspender a sessão até às 16 horas, porque não tem nenhum orador inscrito, esses 20 minutos é para que alguém queira falar. Como não tem nenhum orador inscrito, estão todos na reunião aqui com a secretária de Educação, inclusive tratando desse assunto, a sessão volta às 16 horas com a ordem do dia. Aí, na ordem do dia, é que a gente vai votando, colocando para votar projeto por projeto. Alguns são de maioria absoluta e tem que votar ali com a presença de 26 vereadores, tem que votar. Outros são de maioria simples, aí aprovado só quem estiver de acordo, permaneça como estão, e etc. e tal. Mas nós seguimos a ordem do dia. O projeto que é esse, que dispõe sobre os terrenos remanescentes, ele é o 13º na ordem do dia. Se nós tivéssemos um processo de votação normal e com a presença de vários vereadores no plenário, provavelmente a gente chegaria a esse 13º por volta de 5h30. A sessão vai até às 18 horas. A outra explicação que eu queria dar para vocês. Esse projeto, é de autoria do Poder Executivo. O Poder Executivo manda o projeto aqui para a Câmara. Ele passa pelas comissões, etc., e vem para a votação. O que acontece? Um projeto, quando ele está na ordem do dia, para ele ser votado, só se ele não receber emenda de nenhum vereador. Já chegou. Então, o que acontece? Como é um projeto polêmico, tem muita gente defendendo diversos interesses, nós sabemos que esse projeto, oficialmente, já recebeu, até agora, uma emenda, mas nós sabemos que ele vai receber aí um número bastante grande de outras emendas. Mas não importa a quantidade de emendas. Quando o projeto recebe uma só emenda, como é o caso desse, ele sai da ordem do dia. Ele não é colocado em votação. Porque aí a emenda vai percorrer as comissões, para as comissões darem o parecer sobre aquela emenda.
Depois é que o projeto vota para ser submetido ao plenário, se o plenário acata a emenda, se rejeita a emenda ou as emendas, né? Nesse caso desse projeto, ele receberá diversas emendas, mas uma só é o suficiente para retirá-lo da ordem do dia. Eu estou dizendo isso apenas porque eu sei que a maioria absoluta das pessoas aí trabalham. Quero saudar, em nome da Câmara dos Vereadores, a presença de vocês. Esse é uma atitude que a gente louva sempre, que o cidadão está aqui atento às votações de seu interesse, mas apenas para que vocês fiquem absolutamente à vontade, mas sabendo que hoje, em hipótese nenhuma, esse projeto será votado. E aí vocês, organizadamente, podem saber se querem continuar, se querem permanecer até o final da sessão, mas também podem ficar com a opção de saber, com certeza, com confiança absoluta, que o projeto não será votado de maneira nenhuma hoje. Não tem o menor risco. Eu, como presidente aqui dessa sessão, eu achei que seria importante dar esse esclarecimento para vocês não ficarem ansiosos, etc., e frustrados depois quando chegar na ordem. E, às vezes, corre-se o risco, dependendo das circunstâncias, de não se conseguir nem chegar ao 13º projeto. Então, eram essas as explicações. Pois não? Agora, o que acontece? Nós temos sessões amanhã e quinta-feira. Vai depender o seguinte, como é um projeto que tem muitos, ele pode correr rapidamente as comissões, mas um projeto, normalmente, a gente não pode dizer porque ela tem um prazo de 15 dias para correr entre as comissões. Porém, o ideal, que eu acho que vocês estão mobilizados, e com certeza estão com contato com alguns vereadores da casa, é manter esse contato para que vocês sejam avisados do momento, porque ele pode esgotar os 15 dias para voltar, como ele pode voltar em 3, 4 dias. Mas eu tenho quase certeza que entre amanhã, porque tem 48 horas, né? Não dá tempo das comissões emitir parecer. Exatamente. Com certeza. Tá bom. Bem-vindos aí, obrigado. Está suspensa a sessão até às 16 horas. Pela presidência refaz a fala. A palavra continua franqueada para fazer uso da mesma, da tribuna, por favor. Nobre vereador Raimon. Nobre presidente Stepan Essercian, queridos amigos aqui da Câmara dos Vereadores que trabalham aqui conosco, assessoria, pessoal da técnica, também cumprimentar presente aqui o vereador Elton e cumprimentar vocês que estão aqui enchendo a nossa galeria hoje para essa discussão desse tema que o vereador Stepan Essercian já certamente os orientou. A minha ausência, e a ausência, na verdade, de muitos dos vereadores aqui nesse momento, é porque nós estamos, também já deve ter sido dito, nós estamos numa reunião com a secretária de Educação, discutindo com ela assuntos também importantíssimos para a cidade do Rio de Janeiro, de modo particular em relação a uma grande dificuldade que nós temos, que é o número baixíssimo de creches, que é um direito das nossas crianças, conseguido, não porque alguém de alto escalão da política pegou a caneta e assinou, mas adquirido porque os movimentos sociais, os movimentos populares foram para a rua e em 2007 conseguiram uma emenda à Constituição brasileira dizendo que o direito de creche é um direito universal, isto é, um direito de todas as crianças e que é um dever
do gestor público dar conta dessa demanda. Então, é essa nossa discussão lá, que é uma discussão muitíssimo importante. Mas eu estava ali em cima agora e vi que dei uma entradinha no final lá da galeria e estava ouvindo o nobre vereador Stepan Necessian falar e disse, eu vou correr lá embaixo, descer a escada pulando 2 degraus e ainda posso fazer isso. E aí eu falei assim, eu vou fazer umas colocações aos amigos que vieram aqui hoje, até porque uma das grandes alegrias de um parlamentar que quer de fato ter uma interlocução com o povo, é ver o povo presente no parlamento. O parlamento, ele não foi criado para que alguns homens e mulheres aqui discutam. O parlamento foi criado e o parlamento é considerado na República a casa do povo. E o povo tem que participar das decisões do parlamento, o povo tem que estar presente. E a presença de vocês, na verdade, ela enriquece e muito o nosso trabalho, enriquece muito o nosso fazer o parlamento, o nosso fazer legislação, o nosso exigir que o poder executivo, isto é, que os nossos governos, de fato, caminhem para a construção de uma cidade onde acolha a todos, onde inclua todos. A cidade do Rio de Janeiro já foi dita por muitos que é uma cidade partida. Eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que cabe todo mundo, não precisa de excluir ninguém. A cidade de Rio de Janeiro é uma cidade que tem os braços do Cristo lá no alto do Corcovado abertos, para dizer para nós que a cidade também pode acolher a todos. A cidade é uma mistura de cariocas, de mineiros, de paulistas, de nordestinos, de nortistas, de pessoas que vêm de diversas partes do Brasil para construir essa cidade e que a cidade tem plenas condições de acolher a todos. A discussão dos terrenos que a gente está fazendo aqui na Câmara, esse projeto de lei que a gente vai discutir aqui, vai sofrer muitas emendas. E a gente tem feito algumas emendas. O pessoal tem discutido muito e eu garanto a vocês que os vereadores têm se desdobrado, todos, ou na sua maioria, têm se desdobrado para discutir a questão dos terrenos remanescentes do metrô, que estão para serem colocados à venda e que, em alguns casos, trariam danos muito grandes para, de modo particular, os trabalhadores que trabalham nos mercados populares, nas feiras livres, etc., nas praças. E aí, é nesse sentido que a gente está fazendo algumas emendas. Essas emendas que a gente está fazendo, por exemplo, ali na região de Botafogo, a gente tem algumas emendas, alguns vereadores empenhados em fazer essas emendas para que alguns terrenos sejam retirados desse projeto edificante para que possam ser colocados. Na área da Tijuca, eu e alguns outros vereadores, mas eu falo daquilo que eu tenho discutido de modo particular 6 terrenos na Tijuca. Um terreno que eu tenho discutido é a praça que está ali na Rua do Matoso, esquina com o Dr. Satamini, perto da Santa Amélia. Um outro terreno que eu tenho discutido, que também é objeto de uma emenda, é o terreno do camelódromo ali do camelódromo da Praça Sanspenha. Um outro que estamos discutindo é o camelódromo ali do metrô da São Francisco Xavier. Um outro terreno é uma quadra de esportes que serve à Escola Francisco Cabrita, além do Dr. Satamini e Comelo Matos. Um outro terreno que estamos discutindo, já preço da Praça Sanspenha, é o terreno que abriga hoje o projeto Ciência Viva, que é um projeto muito importante para a educação na cidade do Rio de Janeiro, que tem feito discussão tecnológica, etc. E outro terreno é onde está colocada a UPA, na Praça Sanspenha. Então, temos discutido esses terrenos. E eu confesso a vocês, eu e outros vereadores, já fizemos a defesa disso aqui no parlamento, e já fizemos também alguns encaminhamentos ao prefeito. Eu mesmo, assim que chegou a mensagem do prefeito, fui me encontrar com ele, com o prefeito Eduardo Paes, e disse a ele da importância de se tirar da mensagem dele esses terrenos que eu acabei de mencionar aqui agora. Por quê? Porque eu considero que, só para dar um exemplo, e aqui
quem me conhece, e muitos que estão aqui me conhecem, pessoal que está em cima, pessoal de modo particular ligado à Tijuca, sabe que eu não tô aqui fazendo nenhuma demagogia e nem estou aqui porque a galeria está cheia. Eu tenho falado isso aqui durante todo o tempo da minha atividade parlamentar. Tendo vereador, não tendo povo, não tendo, eu tenho falado. E fui ao prefeito dizer a ele que é importante se retirar essas áreas do projeto dele para o bem da cidade. Por exemplo, onde estão aqueles que trabalham com comércio ambulante? Eu sou aqui na casa presidente da comissão que está discutindo a lei do comércio ambulante, a lei 1876. Nós temos até agosto para dar um cabo, para dar um fim a essa discussão e apresentar a atualização da lei. Para se ter uma ideia, neste próximo sábado, dia 20, nós vamos fazer um seminário, que já temos inscritos mais ou menos umas 300 pessoas, que são pessoas do comércio ambulante, que vão estar discutindo conosco a Lei 1876, para nos dar subsídios, para a gente poder atualizar esta lei, que é de 1992, e que em alguns aspectos ainda é muito boa, mas que em outros aspectos está caduca, e que precisa ser melhorada. Então, nesse sentido, é que a gente tem encaminhado. Aí eu queria, na verdade, fazer esse pronunciamento aqui, e queria aproveitar, vereador Stepan Essessian, aproveitar, vereador Elton Babu, vereador Leonel Brizola, vereador Roberto Monteiro, e os outros companheiros que aqui estão, se tem algum outro vereador, eu não estou vendo, me desculpe, mas dizer também a vocês que ontem, e aí eu queria fazer isso aqui, até não como desabafo, mas como denúncia. Ontem eu estava na Rio Branco, e andando pela Avenida Rio Branco, e teve, companheiro Elton, teve lá uma confusão entre a Guarda Municipal e os camelôs. E eu me aproximei, mas não me aproximei muito, porque nessa hora vareja pedra, vareja pedaço de pau, então eu fiquei ali meio quieto e percebendo. Mas quando eu me dei conta, a uns 3 metros de mim, eu vi um comerciante ambulante, um camelô, que aqui eu não estou julgando o mérito se estava certo ou se estava errado, eu estou julgando a questão da ilegalidade da autoridade, que a autoridade não pode andar na ilegalidade. Se coloco o meu carro em cima da calçada, a guarda tem o direito de me multar. A Sete Rios, o Detran tem o direito de me multar e eu tenho que pagar pela minha infração. Pela minha infração. E ali ontem, eu vi um guarda municipal preparar a mão, encher a mão com maior força e meter um murro na nuca de um camelô. E eu, nesse momento, me apresentei, vereador Stepan Essessian, me apresentei e disse que isso não pode acontecer e sobre situação de tensão, a Guarda Municipal tem que ter condições de fazer a abordagem adequada. E nesse sentido, eu queria colocar aqui a minha grande preocupação, que está em 2 pontos. Primeira preocupação, existe um projeto de se armar a Guarda Municipal com balas de borracha, que tem o apelido de Mike Tyson, porque uma bala daquela, quando ela projeta no corpo de alguém, ela equivale a um soco daquele pugilista Mike Tyson, que não perdia nenhuma, aliás, ganhava todas por nocaute. E também a Guarda Municipal está com um projeto para ter a arma de choque e o spray de pimenta. Então, a minha grande preocupação de que homens que não são preparados, aos quais eu respeito, porque são trabalhadores e têm que ser respeitados, mas que não podem andar na ilegalidade, ao ter acesso a esse tipo de arma, poderão causar um grande dano à sociedade. Essa é uma primeira preocupação. E a segunda preocupação é que ontem, na Avenida Rio Branco, tinha um guarda portando uma ferramenta que me lembrou o tempo da ditadura militar, me lembrou o tempo em que se fazia arquivo fotográfico das pessoas para que depois elas fossem perseguidas. É a minha preocupação, um guarda portando uma máquina fotográfica, fotografando os camelôs e fotografando a mim. Depois daquele momento, eu fui para o Buraco do Lume, e lá no Buraco do Lume, onde toda segunda-feira estou de 1 às 2 da tarde, prestando contas do meu mandato, ali na confluência da São José com Rio Branco, e o guarda municipal à distância, eu volto a dizer, a quem eu respeito porque é trabalhador, mas que não pode ser orientado para agir dessa forma, com uma máquina fotográfica, dava um zoom em mim e me fotografava ininterruptamente.
Esta é uma arma perigosa. Nós não queremos viver novamente os períodos de obscurantismo, de escuridão, de covardia que passamos aqui na época da ditadura militar. Então, esse aqui não é um desabafo. Não é um desabafo porque eu não estou nervoso. Não é um desabafo porque eu não preciso fazê-lo, mas é uma denúncia que eu estou fazendo, uma denúncia que fica nos anais dessa casa, que a gente precisa ter esse cuidado, porque a democracia ainda está engatinhando, mas nós precisamos de garantir os efeitos dela. O Estado democrático de direito é para todos, para governantes e para governados. Então, quero terminar minha fala aqui parabenizando vocês pela presença e dizendo que não existe almoço de graça. Nada cai do céu. Com pressão popular, a gente pode chegar lá. Muito obrigado e parabéns a vocês. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas, da proposição recebida. Refazendo a fala, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia, pela ordem, o nobre vereador Elton Babu. Boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, presidente Stepan Essessian, boa tarde, pessoal da galeria aí da Tijuca. Dando prosseguimento à fala do nobre colega vereador Raimon, sou totalmente contra também a exclusão. A exclusão é um fator que a gente, do Estado de Direito, como ele falou, a gente tem que estar muito atento a isso. Falando da Tijuca, a Tijuca é um bairro que eu vivi um pouquinho lá, que a minha avó é do Grajaú, e estou solidário também à questão dos nobres colegas aí, né, camelô que estão lá no terreno. Mas eu tenho que falar um pouquinho de Santa Cruz. Quando a gente fala de Santa Cruz, eu sou morador de lá, e eu sempre falo aqui que Santa Cruz é o final do trem, nobre presidente. E lá tudo acaba ou se inicia e acaba também. Hoje o Santa Cruzense está excluso. Santa Cruzense hoje não pode casar, Santa Cruzense hoje não pode morrer e não pode nascer. Santa Cruz perdeu o único cartório que tinha. Uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, com 200 mil votantes, Santa Cruz não tem um cartório. Como que o judiciário, né, pelo que eu entendo, parece que a concessão dos cartórios é pelo judiciário, e Santa Cruz está de fora. Aliás, nunca houve um cartório em Santa Cruz, né? O cartório de Santa Cruz era filial do de Campo Grande. Então, eu quero deixar registrado aqui, o Poder Judiciário olhar com carinho para Santa Cruz, para as autoridades, olhar com carinho para Santa Cruz. Santa Cruz faz parte do Rio de Janeiro também. Todo mundo tem um poder, né, de estar nascendo, todo mundo tem o direito de estar morrendo. Não tem que ir para Campo Grande, não tem que ir para Bangu, não tem que vir para o centro da cidade. Então, quer dizer, comércio local, como é que se resiste uma firma, né? Como é que a gente vai fazer isso? A firma, o comércio já está falido e a gente não tem hoje nenhum cartório, nobre vereador Raimon. Santa Cruz não tem um cartório, nem para registro de morte, nem para nascimento, nem para abertura de firma, nem para registro de contratos, para nada. Então, nos tempos modernos, o judiciário, se alguém estiver me ouvindo, olha para Santa Cruz com carinho, olha para Santa Cruz como Rio de Janeiro também. Lá tem muito pobre, tem muito humilde, mas tem representatividade. Santa Cruzense tem um vereador e tem um deputado que o representa. Muitas das vezes a população não sabe que o cartório é de competência do judiciário. Então, vai o meu alerta aqui, os nobres colegas, os nobres companheiros, que me ajudem nisso aí também,
Quem conheceu um desembargador, parece que é o desembargador que dá a concessão, se conhece algum amigo, olha para a gente estar com o nosso cartório lá, que é fundamental para o desenvolvimento. O comércio já está falido. A obra que foi feita do Rio de Cidade, de Santa Cruz, não existe. Todo o comércio está praticamente falido. Sem cartório, como é que a gente vai ficar? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, nobres vereadores, muito obrigado, galeria. Pela ordem. Com a palavra, pela ordem, nobre vereador Eider Dantas. 2 assuntos me trazem aqui hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, dizer que essa questão dos terrenos do metrô, nós vamos procurar, na medida do possível, votar preservando aquelas áreas já ocupadas pela população, independente e principalmente se forem camelôs, ambulantes, a questão de praças que estão sendo usadas nesse instante e outros itens que beneficiam a população. Nós só votaremos a favor, o Partido Democrata, daquelas áreas que realmente estão à disposição e que não têm utilização nesse momento. Essa é a nossa ideia e é isso que nós faremos. O segundo item do meu pedido aqui pela ordem é em relação a uma moção que nós vamos votar, vamos propor à Câmara votar, parabenizando as Forças Armadas do Brasil, principalmente a Marinha e a Aeronáutica, em relação a esse desastre, esse terrível acidente de aviação do voo da Air France, que já tem 15 dias, e que a Marinha do Brasil e a Força Aérea, operando com cerca de 2.000 homens em toda a área, com sua infraestrutura, inclusive em terra, proporcionou informações que possibilitarão, se Deus quiser, a elucidação desse desastre para que novos fatos como esse, novos acidentes não venham a acontecer. Isso é mais importante de tudo, porque sabendo o que causou o desastre, e a Marinha e a Aeronáutica estão ajudando muito nisso, evitar-se-á que no futuro fatos semelhantes possam vir a acontecer. Eu acho que é fundamental que essa casa observe esse fator e nós então estamos propondo que tanto a Marinha quanto a Aeronáutica e o Exército também, porque tem homens em terras, sejam homenageados, sejam parabenizados, sejam respeitados pelo trabalho magnífico, inclusive com o risco de própria vida, porque operar naquelas condições de tempo no meio do Atlântico é super perigoso. E a baixa altitude, para poder ver, infelizmente, primeiro, se havia sobreviventes, segundo, recolhimento de corpos e terceiro, recolhimento de destroços. Muito obrigado, boa tarde. Pela ordem, palavra pela ordem, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Stepan, demais vereadores. Bom, o intuito aqui, primeiramente, é saudar esses trabalhadores do povo do Rio de Janeiro, que diariamente dão seu sangue, seu suor, para sustentar honestamente suas famílias. E estão, muitas vezes, e na maioria das vezes, sendo impedidos de poder exercer seu trabalho dignamente. E queria fazer um comunicado, principalmente, ao camelódromo ali da Tijuca, sobre essa questão dos terrenos do metrô. Fizemos uma emenda aqui na casa que suprime-se do anexo 1 a área edificáveis da linha 1, que justamente é aquela parte do terreno que abriga o camelódromo da Tijuca. Eu, em parceria com o vereador Raymond, e eu queria comunicar aos trabalhadores que eu fui pessoalmente ao prefeito, em nome do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que sempre esteve ao lado do trabalhador de rua, dando dignidade e jamais coibindo o seu trabalho honesto. E o prefeito se comprometeu em de retirar a intenção de tirar aquele terreno e deixar, principalmente aos trabalhadores que ali
estão há muito tempo naquela localidade. É uma promessa do prefeito que se comprometeu com o PDT e com seus vereadores. Por isso, peço a eles também que vamos fazer com que os outros vereadores aprovem essa emenda. De suma importância, presidente, porque ali eles exercem seu trabalho dignamente há muito tempo. E seria uma tremenda injustiça retirá-los do seu trabalho, do seu local de trabalho. Por isso o prefeito se comprometeu a um pedido do PDT que não vai mexer naquele terreno dos trabalhadores. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereadora Clarissa Garotinho. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os trabalhadores que vêm a essa casa hoje para lutar pelo seu direito legítimo de manter o seu espaço de trabalho. Eu faria uma emenda semelhante a essa, mas como foi feita pelo nobre vereador Reimon e Leonel Brizola Neto, eu assinei a emenda junto com eles, apoiando para que seja excluído dos terrenos que serão vendidos o terreno onde está situado o camelódromo da Tijuca, que foi criado por decreto na época do saudoso governador Leonel Brizola, de quem nós temos tanto orgulho de termos militado e trabalhado e atuado junto com ele. Também fiz algumas outras emendas a esse projeto, que nós entendemos que são muito importantes. Uma outra emenda que nós fizemos foi tirando também a venda do terreno da estação Siqueira Campos, em Copacabana. Porque esse terreno é um terreno onde está situado um batalhão de polícia militar, né? Quem passa ali já viu esse batalhão, um batalhão grande, bonito, onde tem a central de monitoramento por câmeras, tem ali também o batalhão de turismo naquele local. Então, além do terreno 432 da Tijuca, nós estamos tirando também este outro terreno localizado em Copacabana, que nós entendemos que é importante para a cidade, que já tem um projeto consolidado naquele local. Então, eu só queria, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso. Eu sou filha de duas pessoas que governaram o nosso Estado e governaram pelo povo, por aqueles que mais precisam, pelos trabalhadores, e nós somos aqui defensores principalmente das classes mais populares. E é direito de vocês garantir dentro de casa o pão de cada dia, o leite, o salário, sustentar suas famílias trabalhando dignamente como vocês têm feito. Então, contem comigo nessa parceria, porque eu serei sempre uma guerreira na luta e na defesa dos interesses do povo da nossa cidade. A presidência, considerando que as 4 primeiras matérias da ordem do dia são de maioria absoluta e que a reunião com os vereadores e a secretária de Educação está por terminar, então os vereadores poderão descer para que a gente obtenha quórum de maioria absoluta, suspenderemos a sessão por 15 minutos. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei número 1889 de 2008, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que declara como área de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total. Cabe. Pela ordem, senhor vereador. Para encaminhar. Para encaminhar o nobre vereador Rogério Pittar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, se eu não me engano, o vereador Adilson Pires não está aqui presente, porque ele está recebendo a secretária Cláudia Coxim, que está aqui na Câmara. Mas, se eu não me engano, senhor presidente, na última votação desse veto, o próprio autor,
pediu para manter o veto, porque parece que as próprias pessoas relacionadas a essa área de especial interesse, né, estava de comum acordo também de manter o veto prefeito, porque por mudanças de planos, enfim, como foi debatido. Então, eu proponho que nós possamos manter o veto conforme encaminhado em outra sessão pelo próprio autor. Os postos de votação já estão disponíveis. Vereadores que estão nos seus gabinetes e demais dependências da casa, por favor, comparecer ao plenário para proceder à votação. Vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, vereadora Luísio Freitas, vereadora Andréia Gouveia Vieira, vereador Carlos Caiado, vereador Carlos Bolsonaro, vereadora Carminha Jerominho, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Claudinho da Academia, Cristiano Girão, doutor Eduardo Moura, doutor Fernando Moraes, Eider Dantas, vereador Elton Babu, vereador Babu vai estar sim, vereador Fausto Alves, vereador João Cabral, vereador João Mendes de Jesus, vereador Jorge Braz, vereador Jorge Pereira, vereador Brizola Neto, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Piuí, vereadora Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Pinheiro, professor Washington, vota sim, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Basto, Tereza Berg, Tio Carlos, Vera Lins. Como voto, os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia, Carminha Jerominho, Fernando Moraes, doutor Jairinho, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos. A presença vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores. Não, um senhor vereador. O veto foi mantido, o projeto vai ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742/2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos à Lei 2138,
de 11 de maio de 1994, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto deverão votar sim. Os contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Carminha Jerominho, Clarissa Garotinho, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Raimon, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores. Não, 5 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. A matéria voltará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1649/2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que determina as obrigações que menciona relativas ao serviço de entrega em domicílio das drogarias e farmácias situadas no município e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total. Em discussão o projeto. O veto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores forem pela manutenção do veto deverão votar sim. Os que forem contrário, votar não. Painel liberado. A presidência roga os senhores vereadores que estão na sala inglesa para que venham manifestar o seu voto.
Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Clarissa Garotinho, Cristiano Girão, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Fausto Alves, João Cabral, não, eu vou fazer uma audiência pública. Eles voltam aqui, vão fazer a reunião na quinta-feira. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Carminha Jerominho, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tio Carlos, Vera Lins. Como voto, nobre vereador Tio Carlos. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Carminha Jerominho, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 26 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1571, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a instalação de sensores de radiação ultravioleta no município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total. Em discussão, veto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar o nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhor vereador e vereadoras,
Caminhamento para pedir para os senhores e senhoras pela manutenção ao veto, votar sim ao veto do prefeito Eduardo Paes, perante que em discussão com a própria prefeitura, vendo diversos erros no projeto, eu estou refazendo o projeto e estaria apresentando novamente para a aprovação do mesmo. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, encerrado, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. Mas já tem... Hoje não dá conta, não. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo. Pediu para votar assim, o autor. Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Eduardo Moura. A presença vai encerrar a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O veto é mantido, o projeto vai ao arquivo. Cumprindo determinação regimental, voltaremos a submeter à deliberação dos senhores vereadores o veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742/2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivo número 2000, a lei 2138, de 11 de maio de 94, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao veto votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia,
Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos, Vera Lins. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Eduardo Moura, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes, Jorginho da SOS, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos, Vera Lins. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eduardo Moura, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 13 senhores vereadores. Não, 12 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 148/2009, de autoria dos senhores vereadores Rogério Bittar, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira. Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes,
S. Ferraz, Stepan Ercecian, Tereza Berger, João Mendes Jesus, Dr. Eduardo Moura, Marcelo Piuí, Raymond, Jorge Braz, Claudinho da Academia, Clarissa Garotinho e Becardino, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal referente às cidades irmãs da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores forem favoráveis à emenda de número 2 da Comissão de Justiça e Redação. Refazendo a fala. A emenda de número 2, permaneça como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Se os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Elton Babu. Os senhores vereadores que forem favoráveis responderão sim. Os que forem contrário, os que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrário, não. A presidência lembra que está em votação é o projeto assim emendado. A emenda de número 1 foi retirada, a de número 2 foi aprovada, estamos votando o projeto assim emendado. Votação liberada. A presidência lembra que essa é a terceira votação. Já tivemos 2 votações que não tivemos quórum. Se nessa não houver quórum, a sessão será encerrada. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Eduardo Moura, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Fausto Alves, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação.
A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores, não, 1 impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto assim emendado está aprovado, voltará em segunda discussão. Considerando que houve quórum, a presidência retornará ao veto número... Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742, de 2008, da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivo à lei número 2138, de 11 de maio de 1994, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Projeto em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. A presidência lembra que, se não houver quórum para deliberar neste projeto, a sessão será encerrada. É a terceira vez que esse projeto volta à pauta. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 4 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. Antes do encerramento da sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.